desenvolver esse diálogo, desenvolver essa iniciação sobre a compreensão da música, ele é um processo que já vínhamos adentrando. Como eu falei, as artes e a arte. Dentro da arte tem as artes, que são suas linguagens. Audiovisual, visual, musical, teatral, corporal e integrada. Com cada especificidade, cada uma delas, desenhos, esculturas, quadros, pinturas, visual, música, letra, composição, análise narrativa, oratória, audiovisual. A música em si, com composições, com prática interpretativa, com a educação musical, a linguagem musical. A corporal, com a dança, as coreografias, teatral, com as encenações, a movimentação, a interpretação. Então, dentro desse ambiente, e a integrada, que é a parceria com as demais disciplinas, com esse hemisfério da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Então, isso é muito importante. Nós vamos focar nessa compreensão musical, essa compreensão da música, compreendendo a música, vamos focar nela. Por quê? Porque, como ouvimos, com todas as tecnologias que ofereceu para o desenvolvimento musical e as manifestações artísticas dentro desse ambiente, é uma linguagem artística que convive muito mais tempo conosco dentro de um ambiente empírico, dentro de um ambiente sem tanto conhecimento técnico. E, na verdade, a nossa conversação sobre compreendendo a música é mais uma compreensão básica. E para que possamos chegar nesse nível de compreender a música, vamos entender, dentro dessa priori, esse funcionamento da música com uma peculiaridade chamada som. Ele é um canal de trazer essa compreensão da música. O som, como fenômeno acústico, que não depende de ajuda de nada eletrônico, simplesmente ele sempre acontece pelo viés da natureza ou desse ambiente fenômeno, né? Os sons, eles são produzidos por vibração, através de um corpo, um instrumento, através de um toque, de uma percutida. Então, os sons são providos por vibrações, são transmitidas por esse processo de propagação e frequência. É interessante porque o som em si, ele traz aos nossos ouvidos essa captação e leva ao cérebro, para o cérebro interpretar o procedimento. Então, tudo começa através do som. E quando nós conversamos, o que são produzidos? Como são produzidos esses sons? Todos os sons são conhecidos e são produzidos por vibrações. Quando agitamos, quando tocamos um instrumento, então traz esse processo de vibração. As vibrações são produzidas dentro de um processo de deslocamento sonoro, por ondas sonoras. Essas captações de ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos. E o processo é um processo chamado de ondulações. É uma propagação, parecido com o movimento das águas. Quando você joga uma pedra, que é um processo concêntrico. Então, são ondulações. Então, dentro de dedilhado, de percutida, de sacudido, sopro, são produzidos, ou então o ambiente eletrônico, são produzidos esses sons. Então, esse som que nós, humanamente, não vemos esse som chegando até nós, mas ele simplesmente chega. O formato dele é desta forma aqui. Então, pessoal, este são um processo de ondulações. Aí está um processo de ondulações. Neste processo de ondulações, vocês estão vendo que está acontecendo várias formas, vários movimentos. Dentre esses movimentos,
é mais ou menos a ideia do som quando chega aos nossos ouvidos. Dependendo do tipo do instrumento, dependendo do tipo da voz, dependendo de todos os parâmetros musicais que envolvem a intensidade, a altura, a duração ou os timbres específicos, ele chega ao nosso ouvido com esse formato aí, ó, esse desenho. Isso é um processo de ondulação. Quando nós ouvimos um processo melódico, harmônico, rítmico, o som é o primeiro meio, o primeiro canal, o primeiro caminho que vem a ser desenvolvido para que venha trazer aos nossos ouvidos para ser captado, levar ao cérebro para o cérebro interpretar. Essa tabela aí é uma tabela básica, uma tabela que nós temos um processo mais fundamental dessa compreensão. Elementos formais da música. Nós conhecemos tecnicamente também como parâmetros da música, que é essa densidade, chamamos essa densidade, elas são sons simultâneos, ó. Densidades, ó. Sons simultâneos. Ou seja, é a mistura de sons. A mistura de sons, uma mistura da harmonia com melodia, sucessivo e simultâneo. Então, são sons. Timbre. O timbre é uma fonte sonora. O que é uma fonte sonora? Uma fonte sonora, ela diagnostica, ela se caracteriza a qualidade e a origem do som. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou desligar minha câmera, vou tocar esse instrumento aqui. Qual é o nome do instrumento que eu toquei? Flauta. Por quê? Porque ele é inconfundível. Então, o timbre do instrumento é esse. Você não precisa ver. Por exemplo, vou desligar a câmera e vou tocar esse instrumento aqui. Que instrumento foi esse que eu toquei? Piano. Não precisou vocês ver o piano. E este agora? Que instrumento foi esse que eu toquei? Violão. Não precisou vocês verem o violão. Ou seja, isso é timbre. Porque cada instrumento tem o seu timbre específico e vocês reconhecem ele. É como a voz de vocês. Cada um tem uma qualidade de voz. Outro ponto importante é a intensidade. A intensidade, ó. Som forte, som fraco. Som forte e som fraco. Intensidade. Esse som forte e som fraco é isso aqui, ó. Um som forte. Isso é um som forte. Um som fraco. Som fraco. Um som agudo. Aí vem a altura. A altura é agudo e grave. Agudo. Som grave. Um som grave. Um som agudo. Então, esse é a característica de altura. Duração. Um som curto e um som longo. Um som curto. Um som longo. Então, este parâmetro do som, elementos formais da música, trata dessa forma, esse entendimento. E aí, vem uma base solidificada da harmonia, que é uma sucessão
de sons simultâneos juntos e melodia com uma sucessão de sons separados. E o ritmo, que é um movimento organizado, ordenado. Este é o ritmo. Então aqui está um processo formal de uma compreensão básica da música. Esses elementos formais que caracteriza percepção aos nossos ouvidos. E aí nós temos o timbre, a intensidade, a altura, densidade e duração. Enquadra. A música tem a sua composição também, isso é muito importante, entender sobre a composição, que são baseados nos conhecimentos, na vivência, no trabalho, na experiência, na maturidade. E as composições, elas são feitas através de quê? De uma boa habilidade, de uma articulada variedade de sons que são trazidas através de uma harmonia, de uma melodia e de ritmo. E aí nós vamos ter as definições de cada um. O que significa timbre, conhecida como a cor do som. O que significa intensidade, que traz essa ideia da propriedade sonora, de alta intensidade, de baixa intensidade, ou seja, forte, fraco. E nós vamos ter também o procedimento da altura, que traz essa distinção de sons agudos, sons finos e sons graves, que são sons baixos, grossos, cheios. Essa densidade sonora que é trabalhada com um processo de misturas de sons para ser captadas pelos nossos ouvidos. E a duração, que traz esse tempo de sons curtos e longos, sons que demoram mais sua projeção de som e outros que são mais rápidos a projeção de som. A harmonia, que é essa combinação de sons simultâneo, e a melodia, que é essa combinação de sons sucessivos, intervalar. Temos o ritmo, que é uma função importante, que age num processo de organização da música. Então, este é o nosso procedimento de arcabouço que nós temos. Quando vocês estiverem no YouTube, vocês vão no canal Organologia da Arte, em playlist, vocês vão aqui, podcast, arte, música, e a nossa aula vai estar aqui lá também, se vocês podem ir no Google e clicar professor Robson Macedo, podcast do Spotify. Vocês vêm aqui iniciar, vocês vão ver lá, aqui, compreendendo a música. Vocês vão ver aqui, compreendendo a música, clicou, vocês vão assistir, tá vendo?